Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu queria estar lendo com vocês um texto que fica lá em Lucas. Lucas capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo 13. É uma palavra bem conhecida e eu queria compartilhar com vocês alguns pontos que Deus falou comigo nesses últimos dias dentro desse texto. Que eu creio que da maneira que Ele falou comigo, Ele também vai falar com você nessa noite. Amém? Que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Só até aqui, eu vou ler só até aqui, depois a gente vai ler um pouco mais. Irmãos, é interessante a gente entender, né, quando a gente começa a ler aqui, né, esse texto, a gente já vê esses discípulos, eles indo para Emaús, e é importante a gente entender em qual contexto que eles estão indo. Por que eles decidiram ir para Emaús? Nós estamos aqui num dia que é o domingo da ressurreição de Jesus. Então, na sexta-feira tinha acontecido a crucificação, e aqui eles tinham acabado de receber, nesse domingo, a notícia da ressurreição de Jesus. Então, foram umas mulheres lá no sepulcro de Jesus, e essas mulheres chegaram lá e elas voltaram totalmente assustadas. Todo mundo conhece essa história, porque elas chegaram lá, viram que o túmulo estava com a pedra removida, não encontraram o corpo de Jesus, ainda vieram 2 anjos ainda que falaram com elas: olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. E isso aconteceu justamente para se cumprir aquilo que Jesus vinha falando, que ele morreria e que ele iria ressuscitar. Então, eles entenderam, os discípulos, quando receberam essa notícia, eles acharam que aquelas mulheres estavam loucas. Eles não queriam não acreditaram nelas. Falaram: essas mulheres estão loucas, como assim? O que aconteceu ali? E entre esses discípulos estavam esses dois discípulos que foram para Emaús. E a gente vê aqui, como a gente acabou de ler, que no meio do caminho, o próprio Jesus, ressurreto, com o corpo glorificado, começou a caminhar com eles. E aí eu fiquei me perguntando, falei, tudo bem que Jesus ele tinha esse interesse, quando ele ressuscitou, ele foi se apresentar aos discípulos para falar que ele havia ressuscitado, mas por que ele foi ao encontro desses 2 discípulos no caminho de Emaús? E aí eu comecei a meditar e relembrar que Jesus ele tinha uma característica muito forte em seu ministério, na caminhada dele, que era o interesse pela direção que alguém estava indo, de mudar a direção de alguém, de mudar a rota dessas pessoas, para que essas pessoas fossem direcionadas ali à vontade do Pai, ao que Deus tinha para elas. Então a gente vê na caminhada de Jesus em vários momentos, a gente tem aquela história lá dos pescadores, estava lá Pedro e André lá pescando, e ele fala:
ó, larguem essas redes que vocês vão ser pescadores de homens e sigam-me. Ele já mudou a direção daqueles pescadores. E ele falou lá também com Mateus, que era cobrador de impostos, siga-me. E ele mudou a direção de Mateus. E ele mudou também a direção de Filipe, pedindo para seguir. E quantos ele também falou, vá e não peques mais. Aquelas pessoas a qual ele curava, ele falava, vá e não peques mais, mudando a direção daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, que estava indo para Damasco e que no meio do caminho, Jesus aparece para ele, mudando a direção dele de perseguidor, transformando ele em um perseguido pelo Evangelho de Cristo. Tremendo isso, né? E todas essas pessoas, Jesus chamou mudando a rota dessas pessoas. E é muito tremendo, gente, isso que Jesus faz. Sabe? Esse amor que Jesus tem conosco, esse cuidado de nos guiar pela direção que Ele quer para nós. A direção que Ele quer que a gente trace na nossa vida. A rota que Ele quer que a gente siga. Mas a gente vê também pessoas que não quiseram mudar as suas rotas. Como também o jovem rico. O jovem rico, ele falou para ele, vende tudo que você tem e me segue. E ele não quis seguir. Ele ficou triste e não quis seguir Jesus. Em um outro momento também, que é um texto que me chama muito a atenção, lá em João 6, que Jesus está ali cercado de discípulos. E então aqueles discípulos começam ali a pedir um sinal de Jesus. Um sinal miraculoso, pedindo que Jesus fizesse cair pão do céu, assim como Moisés fez. Cair maná do céu lá atrás. Eles falando, faz cair pão do céu, estavam ali pedindo um sinal miraculoso. E Jesus falou assim, o alimento que vocês tanto querem está aqui diante de vocês. Que sou eu mesmo, eu que sou o pão que desceu do céu. E muitos discípulos não entenderam que eles teriam que comer da carne de Jesus, tomar o sangue dele. E eles ali, muitos deles desistiram. E deixaram de seguir Jesus. Então tiveram aqueles que mudaram de rota e tiveram aqueles que também não quiseram ter as suas rotas mudadas. Então, esses dois discípulos aqui foi justamente, gente, por uma questão de direção errada que Jesus foi ao encontro deles no caminho de Emaús. Porque eles não deveriam ir para Emaús. Eles deveriam ficar em Jerusalém. Porque Jerusalém era onde tudo ia começar. Mas eles estavam indo para o caminho errado. Então, gente, não é algo incomum. Não é algo estranho a gente ver Jesus indo em direção a alguém, ao encontro de alguém que está indo numa direção errada, porque Ele se importa quando a gente está indo numa direção errada. Porque Ele quer que a gente se ajuste na direção dEle. Então Jesus, Ele quer nos direcionar o tempo todo, sabe? Eu percebo muito isso, quando a gente está atento à voz de Deus, ou quando a gente procura estar atento à voz de Deus, a gente vê ali Deus ele sempre dando direcionamentos para a gente. Das coisas que a gente deve fazer, das coisas que a gente deve mudar. Porque é a vontade dele, sim, que a gente alcance esse caminho para a vida eterna. E ele próprio falou, eu sou o caminho. Mas sabe, gente, a gente precisa aprender a ser direcionado por Deus. Sabe, porque quando Jesus ele vem com a direção para nós, ao mesmo tempo vem a nossa vontade, o nosso querer, que bate com a vontade dele, e ali tem que prevalecer a vontade dele, não a nossa. E isso é uma decisão muito difícil, a gente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque a gente tem que querer, existe um querer. E Jesus ele vai dando direção, mas só muda quem quer. Só muda quem quer. A verdade é essa. É aquele que decide mudar, porque tem pessoas que parece que Jesus que tem que se adequar à rota dela, porque ela não quer se adequar à rota que Jesus está dando para ela. Então Jesus ele quer que a gente mude. Então às vezes Jesus ele fala de diversas maneiras com a gente. Ele fica batendo na tecla, sabe? Ele fica o tempo inteiro falando, usando alguém numa pregação,
no estudo, através da palavra, e ele vai falando algo que a gente precisa mudar. Ele fala alguma coisa que a gente precisa parar de fazer. E fala o tempo inteiro, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa ter secreto, você precisa jejuar. Quantas vezes Jesus está falando com a gente? O tempo inteiro ele fala. E aí muita gente fala assim, fica maçante. E aí fala assim, mas eu já sei disso tudo. Lá vem esse cara falar isso de novo. Esse lance de secreto todo domingo. Esse papo de que eu tenho que orar, eu já sei que eu tenho que orar. Mas e aí, você tem feito? Se você sabe, você tem feito? Se você sabe que você tem que orar, se você sabe que tem que ter secreto, se você sabe que tem que jejuar, será que nós estamos fazendo? Ou será até quando que Jesus vai ter que insistir para a gente fazer? Gente, é duro a gente ouvir isso, mas Jesus, ele insiste. E é difícil a gente ouvir, mas quando a gente entende que isso é por amor, que ele quer que a gente mude a rota da nossa vida, a gente entende que isso é um cuidado dele com a nossa vida. Que ele quer mudança de vida. E esses 2 discípulos aqui, gente, eles estavam enganados. Porque eles achavam que aquele Jesus, aquele homem que estava ali com eles, que eles não sabiam nem que era Jesus, né, eles acharam que tinha tudo se acabado na crucificação. Então eles não esperavam que eles teriam um Jesus ali do lado dele que continuaria falando, um Jesus que continuaria dando direção, um Jesus que continuaria mudando a rota deles. E ele estava ali do lado deles, sem eles saberem quem era. E às vezes, gente, assim como esses dois discípulos, as nossas guerras, nossas dificuldades da vida, a nossa distração e tantas outras coisas, faz a gente esquecer por algum momento para onde a gente está indo. Sabe? Faz a gente esquecer que Deus, ele continua a se importar com nós, com a nossa vida. E nessa noite o tema da minha mensagem de hoje é: Jesus continua mudando rotas. Porque Jesus, ele continua fazendo, ele continua falando, ele continua caminhando ao nosso lado, mesmo quando a gente insiste. Quando a gente está na presença dele, insistindo em uma direção errada, ele insiste em mudar as nossas rotas. E aí, voltando aqui para o texto, lá no versículo 15, que a gente acabou de ler, esses versículos falam que eles estavam ali conversando, esses dois discípulos, discutindo. E Jesus, ele se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, isso aqui me chamou muita atenção. Porque a gente vê esses dois discípulos ali caminhando, e eles estavam indo para Emaús. E Emaús, gente, significa banhos quentes. E a gente tem uns estudiosos que falam que a cidade de Emaús era uma cidade tipo Caldas Novas, assim, sabe? De águas termais, que o pessoal ia lá para curtir, para relaxar mesmo. Sendo que esses discípulos aqui, o texto ele não fala que se eles estavam indo para lá para aquela cidade relaxar. Mas uma coisa é certa, eles estavam querendo aqui um refúgio para o que eles estavam sentindo. Porque eles passaram por toda aquela turbulência lá da morte de Jesus, eles não entenderam, eles vamos lá para fora daqui. Eles não queriam lidar com a frustração, com a tristeza, com a decepção que eles estavam sentindo. Então eles saíram fora, porque eles esperavam um Jesus redentor. Eles só esperavam um Jesus que seria redentor de Israel e que não morreria. Então, naquele momento ali, eles estavam com Jesus da cruz na cabeça ainda. Eles estavam vivendo pelo Jesus da crucificação. Eles não estavam vivendo com um Jesus ressurreto. Eles não estavam vivendo a realidade de um Jesus que já havia ressuscitado.
mas sim com aquela imagem lá da cruz. Então, a palavra diz que os olhos deles estavam fechados, e aqui a gente vê que eles estavam caminhando com Jesus, com os olhos fechados, sem desfrutar da presença do Jesus que eles tanto ficaram tristes e decepcionados pela morte dele, que estava ali do lado deles, eles não o reconheceram. Irmãos, e Deus falou profundamente comigo nessa parte, porque a gente precisa ter cuidado para a gente não viver dessa maneira que esses discípulos estavam, de olhos fechados, sem desfrutar da presença de Jesus, caminhando do lado dele, sem desfrutar da presença dele. Sabe? E Deus começou a falar comigo sobre essa questão de que às vezes a gente vem para a presença de Deus e caminha todos os dias na presença de Deus por uma coisa que é nossa, nada sobre Ele. Sabe? A gente caminha por um milagre que a gente precisa. E o meu foco é só o meu milagre, é a minha bênção, é aquilo que eu espero que Deus vai fazer na minha família, é aquilo que eu espero que Deus vai me dar, é aquilo que eu espero que Deus vai transformar, é aquela pessoa que eu penso que Deus vai libertar na minha vida. Eu vivo pelo que me falta, eu vivo pela frustração que alguém fez de alguma coisa que alguém fez comigo, uma decepção. Meu Deus, me cura disso, transforma a minha vida, carregando debaixo do braço uma coisa que não é aquilo que Deus quer que você carregue, mas você está carregando para a presença dEle, vivendo em uma direção diferente da direção que Deus tem te dado, vivendo fora do propósito que Deus tem para a sua vida. E você vive tudo, menos a plenitude da presença de Deus na sua vida. Olha que estranho. Eu caminho com Jesus, mas eu não sinto Ele. Eu só vivo a minha vida. Só aquilo que eu espero que Ele me dê, o que Ele faça na minha vida. E às vezes a gente pensa que Deus ele não tem uma direção mesmo para os nossos problemas. Ele tem uma direção para cada um de nós mesmo nas nossas dificuldades, no meio da nossa guerra. Talvez Ele não tenha a solução imediata para aquilo agora, mas uma direção para você Ele tem. E talvez essa direção seja você orar mais, você jejuar mais, você buscar mais a presença dEle. Essa seja a direção que Ele está te dando. E você está esperando Ele resolver um problema. E a direção está aí, ó, na sua mão. Para cada um deles, Ele vai ter, cada um desses problemas, Ele vai ter uma direção. E, gente, e como que eu faço para desfrutar da presença de Deus na minha vida? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso nesses dias e às vezes tem tanta coisa que acontece, difícil, e que às vezes tudo vira nada quando você entende que a presença de Deus é tudo que você tem, é tudo que você precisa para você passar por qualquer coisa. Tudo vira nada, porque quando você tem a presença dEle, você entende, eu não estou mais sozinho, eu não estou sozinho. Está tudo se acabando, sabe? Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da dificuldade que você está vivendo, se você vai ter ou não, se o milagre vai chegar ou não. Deus, eu tenho a sua presença comigo e a sua presença basta. A sua presença é o que eu preciso. Eu com a sua presença, eu vou passar. Talvez eu vou ser abençoado, talvez não. Talvez vai chegar no momento que eu espero, talvez não. Mas não importa, se não chegar, a tua presença está comigo. E isso basta. A presença dEle precisa ser suficiente na nossa vida. A presença dEle basta. Desfrute da presença de Deus, porque ela é o que realmente importa. Ela é o que realmente importa para a gente. E depois a gente vê lá, no versículo 25, é uma resposta de Jesus, porque a gente viu que Jesus perguntou para eles, Jesus mesmo sabendo, perguntou, e aí, o que aconteceu lá? Então eles começaram ali, eu não vou ler não, mas assim, depois vocês podem ler, eles começaram ali a contar toda a história, que Jesus foi, as autoridades entregaram Jesus para ser condenado, e que depois as mulheres foram lá no sepulcro,
e tal. E aí Jesus dá uma resposta para eles. E a resposta de Jesus foi bem dura. Olha o que Jesus fala para eles. Eu lhes disse, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E esse versículo aqui me chamou muita atenção, porque parece que esses discípulos esqueceram ou não entenderam, né? Eles só ficaram com a parte que Jesus seria o Redentor de Israel. Eles esqueceram toda a parte que o Cristo teria que morrer e que ele ia ressuscitar em glória. E aí Jesus ele teve que contar toda a história, desde lá de Moisés, tudo de novo para eles, toda a parte que Jesus aparecia na palavra, para eles poderem entender. E aqui, uma palavra que me chamou muita atenção foi esse tudo. Crer em tudo. Sabe, gente? Às vezes uma coisa que me preocupa muito com relação à palavra, e nesse tempo que nós estamos vivendo, é que as pessoas têm escolhido o que crer e o que viver da palavra. Elas escolhem, né? É um tempo que a pessoa pega parte, eu pego a parte que Jesus é amor, mas eu esqueço que ele é fogo consumidor. Ou então eu pego a parte que Jesus cura e liberta, eu esqueço que eu tenho que ter santidade, que eu tenho que ter uma vida longe do pecado. As pessoas vão escolhendo. Então, aí a gente vê gente criando teoria em cima de teoria em cima da Bíblia. Um dia desse eu vi um pastor que ele quer escrever a Bíblia de novo, para se adequar à Bíblia exatamente a tudo que ele acredita. É uma nova Bíblia. É o tempo que a gente está vivendo. E aí a gente vê muito crente que fala assim, opa, eu vou por essa onda aí, que está todo mundo falando que tá mais fácil. Como se a Bíblia tivesse que se adequar a ele, não ele se adequar à palavra. E está acontecendo isso. E quantas vezes, gente? E quantas vezes o evangelho genuíno tem sido pregado? Aquele evangelho que Jesus falou que no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Aquele evangelho que você tem que se desgarrar, que você tem que carregar a sua cruz. E tem crente, falando assim, será que é isso tudo mesmo? Será que é isso aí? Será que isso tudo é verdade mesmo? Crente falando isso. Tá, gente? Eu estou falando de pessoas que eu converso. Será que é isso mesmo? Será que Deus ele requer isso tudo mesmo de mim? Gente, uma coisa é certa. Se está aqui na palavra, é verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se tem uma coisa que também é certa, é que Deus ele é fiel a tudo aquilo que Ele fala. Se Ele falou, está falado. Nós precisamos crer na palavra dEle. E tem um texto que eu gosto muito, lá em Josué 1:8, que fala assim, Deus falando com Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E mais uma vez aqui a palavra, tudo. Assim como Jesus falou para os discípulos de Emaús, vocês demoram a crer em tudo, Deus falou para Josué, cumpra fielmente tudo. Não é o que eu quero, não é o que é mais fácil para mim, não é o que eu escolhi acreditar, não é aquilo que alguém escreveu, não é aquilo que o pastor lá do Instagram falou, não é aquilo que eu acho que tem que ser. Eu preciso acreditar 100% na palavra de Deus para que eu possa ser direcionado à vontade de Deus para a minha vida. É 100%. Não negocie 100%. É 100% que nós precisamos acreditar. E esse texto aqui de Josué, ele fala, só então, ele é condicional, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E não é a prosperidade das riquezas da terra, não é a prosperidade que vem do céu, que vem sobre a nossa vida. Quando a gente crê nela 100%. Então, creia na palavra de Deus. E depois a gente vê lá no versículo 28 ao 31, que eles começaram a chegar já em Emaús. E diz assim, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos
e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Irmãos, aqui as coisas começaram a mudar para esses discípulos. Porque depois de eles andarem ali com Jesus por um tempo, Jesus falou que ele iria seguir adiante. Então a palavra diz aqui que eles insistiram muito com ele. Insistiram muito com ele para que ele entrasse na casa deles. Esse insistiram muito com ele me chamou muita atenção. E Jesus, ele aceitou ficar. Mas parece até que Jesus fez uma jogada com eles, né? Eu vou. Mas eles insistiram para ele ficar. E quando ele sentou na mesa com eles, eles tiveram os olhos abertos e Jesus ali desapareceu da frente deles. E eles insistiram, gente. Eu fiquei pensando muito sobre a palavra convidar, sabe? O convidar, ele diz muito sobre o desejo que a gente tem de ter alguém com a gente, de ter alguém próximo, de que aquela pessoa faça parte da nossa vida. E aí, a gente precisa, esses discípulos eles estavam caminhando com Jesus e eles insistiram para ele entrar. Sendo que a gente precisa ter cuidado para a gente não ficar só caminhando com Jesus, só caminhando, e não abrir a porta para ele entrar, e não chamar ele para sentar na nossa mesa, sabe? Porque senão a gente entra numa de achar que Jesus é aquele que só me acompanha quando eu quero. Que Jesus ele não está comigo 24 horas por dia. Sabe? É quando eu quero. É quando eu estou passando por um problema. Jesus, me ajuda. É quando eu preciso de uma cura. Senhor, me cura. Ou então aquele automático, já acorda, Senhor, abençoa meu dia. Aí vive o dia, esquece de Jesus, chega de noite. Jesus, muito obrigado por tudo. Jesus participou do seu dia? De uma pessoa que faz isso? Não. Irmão, Jesus ele quer ser o dono da nossa vida. O dono. As 24 horas precisa ser dele. Você no teu trabalho, você pode estar com ele ligado. Qualquer coisa que você estiver fazendo, você pode estar ligado com ele. Não necessariamente ele precisa estar distante da sua vida o tempo inteiro. E aí, tem gente que não convida Jesus para entrar, nem sentar na mesa porque quer se esconder de Jesus. Porque quando a gente convida, a gente revela muito sobre nós também. E caminhar sem comprometimento nenhum é muito mais fácil. Agora, quando você convida, você tem que mostrar quem você é. Então fica muito mais fácil caminhar com ele, só caminhar com ele. Mas aí você fica com os seus olhos fechados. Então, quando a gente convida, ele não só se revela a nós, como nós também. Tudo em nós acaba sendo revelado para ele. E, irmãos, talvez, eu não sei como você está hoje aqui, mas talvez seja o momento de você convidar Jesus, sabe? Convidar para ele entrar. Deixar de só ser aquele que caminha. Convidar ele para ele entrar na sua casa, para ele sentar na sua mesa. Chama ele, fala com ele da sua dificuldade. Fala com ele daquele pecado que você não consegue largar, que você acha difícil, porque ele vai te ajudar. Fala com ele aquilo que você não consegue mudar, aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você... Pergunta para ele o que você precisa fazer para você servir ele de todo o seu coração também. Mas isso só tem esse papo quem chama ele para entrar. Quem caminha não tem. E às vezes a gente tem essa preocupação tão grande de esconder, que a gente deixa de chamar Jesus para entrar na nossa casa, para ele limpar a nossa casa, para ele colocar as coisas no lugar na nossa casa, para ele mudar tudo que está de errado, e a gente não ter essa necessidade de ficar preocupado com aquilo que a gente não quer mostrar, porque ele já sabe de tudo, e ele quer entrar, e ele quer mudar, ele quer fazer a limpeza na nossa vida, dentro da nossa casa. Aleluia. Então a prioridade de Jesus na mesa é saber como nós estamos, é abrir os nossos olhos, é abrir os nossos olhos não só para a gente ver quem ele é, mas que a gente possa também entender quem nós somos na mesa dele.
E aí sim ele muda a nossa rota em direção àquilo que ele quer para a nossa vida. Então convide Jesus para entrar. Saia daqui com essa certeza no seu coração de que você precisa convidar Jesus para entrar, não só caminhar com ele. E lá no versículo 32, eles começaram ali, depois que os olhos deles foram abertos, olha o que eles falaram um para o outro. Não estava ardendo nos nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, depois que eles já tiveram os olhos abertos, gente, eles começaram a entender que tudo que eles sentiram naquela caminhada ali, que eles estavam sentindo algo diferente, no fundo eles sabiam que tinha ali algo querendo direcionar eles, só não sabiam o que era. E aqui que eles foram entender que o coração deles estava queimando, mas eles estavam com os olhos fechados. E eles não sabiam quem estava falando com eles. Então, muitas vezes, gente, a gente fica assim, sabe? A gente sente que Jesus ele está falando com a gente de alguma maneira. Sabe? Você ouve uma palavra, você lê alguma coisa e você sente algo queimar. Você sente que Jesus está queimando, querendo falar, queimando o seu coração, falando com você algo que você precisa mudar. Algo que ele quer fazer, sendo que a gente às vezes fica não crendo totalmente que aquilo é dele. Sabe, ele vai queimando. É a maneira que ele tem. Às vezes ele vai mostrando para você, ele te incomoda. Sabe, e você fica ali relutando contra aquele sentimento, sendo que ele pode estar ali insistindo para te dar uma direção. Para mudar algo na sua vida e fazer você viver algo novo. Uma nova estação. Sabe? Eu no ano passado, metade do ano passado, eu, assim como esses discípulos aqui de Emaús, eu também tive uma frustração, uma decepção no caminho. Sabe? E aí quando eu recalculei minha rota para esse ano de 2024. Eu fui para o meu Emaús. Né? Na verdade, eu recalculei, mas não deu muito certo não, porque Jesus me pegou no meio do caminho. E aí, a frustração foi tão grande que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu falei com a minha esposa, vamos fazer um ano sabático aí nesse lance de ministério, de servir Jesus, vamos fazer tudo só para a gente ano que vem, esse ano. Eu estou aqui, fazendo tudo só para mim. E aí, aí a minha esposa tinha um interesse de fazer um curso, aí o curso ia ser do ano passado, ia pegar esse ano todo. Eu falei, vai, dei maior força, vai, que vai pegar o ano que vem todo, a gente não vai fazer nada, você vai poder estudar à vontade. Eu também me matriculei num curso que ia pegar até metade do ano, mais do que a metade do ano, para ocupar o nosso tempo. Sendo, gente, que durante quando eu estava tomando essas decisões, e toda vez que eu orava, eu sentia algo queimando dentro de mim. E Jesus falando, você sabe que não é isso. Você sabe que não é só isso. E Jesus ele ficou falando comigo de várias maneiras, durante todo um tempo. Deus me deu sonhos, assim, sonhos nítidos que era Ele falando, que não era para eu largar. Pessoas eram usadas assim do Brasil, fora do Brasil, todo mundo que eu conversava falava, Richard, não é bem assim. Sendo que eu estava exatamente assim, com meus olhos fechados na minha frustração. Eu falei, não, porque se for para ser dessa maneira, não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu sei que Deus ele pode me usar do jeito que Ele quiser, é aquela história que a gente inventa, que a gente encaixa ali Deus na nossa rota. E não era isso que Deus queria. Até que eu comecei a pensar assim, eu vou continuar indo na igreja, porque eu tenho que ir. Eu vou me encaixar numa igreja, eu vou sentar lá atrás e vou ficar ali em paz e tal. Até que eu comecei a vir aqui na igreja e todas as palavras o tempo que eu estava visitando eram dessas palavras. Que Deus ia lá e queimava, me chamando. E o dia que eu conversei com o pastor Paulo e com a pastora Carol, foi parecido com isso aqui. Que eu fui lá, sentei na mesa com eles, e naquele dia ali,
Porque eu até então não tinha conversado com ninguém assim pessoalmente, né? Porque eu não conheço muita gente aqui. E ali eles me situaram sobre viver uma nova estação, sabe? Porque às vezes a gente tem que estar aberto para isso, porque a decepção ela cega a frustração, a decepção e qualquer coisa que a gente passa na nossa vida, ela cega os nossos olhos, a ponto que a gente não enxergue uma nova estação na nossa vida vindo. E ali eles falaram comigo, e naquele dia, eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, eu pedi muito perdão a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa porque o Senhor tem falado comigo há meses. Há meses. E eu tenho insistido em uma direção errada. Eu tenho insistido em seguir uma rota errada, pela vontade que eu tenho de aquilo que o Senhor tem se encaixe naquilo que eu quero, mas eu que tenho que me encaixar naquilo que o Senhor quer. E às vezes a gente fica assim, irmãos. Eu não estou falando só de ministério, não, estou falando da nossa vida toda. Todas as áreas. A gente fica relutando. E esses discípulos, irmãos, a gente vê que no versículo 32 ou no 34, o propósito de Jesus foi cumprido na vida deles. Por quê? No 32 diz assim, e eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Depois que eles tiveram os olhos deles abertos, eles voltaram imediatamente para onde eles nunca deveriam ter saído. Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para a direção que Deus tinha para eles, que era ficar em Jerusalém, gente. O caminho que eles estavam indo era o caminho errado. E Jesus foi até eles, assim como Jesus veio até a minha vida, assim como Jesus, eu creio que Ele vai na vida de cada um de vocês também, para mudar a nossa direção e colocar a gente na rota que Ele tem para a nossa vida. Que aquilo que Ele tem para nós é muito maior. E a gente vê que lá, no versículo 44 desse mesmo capítulo, olha o que Jesus fala. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Tudo iria começar por Jerusalém. Emaús, gente, pode ser até legal, pode ter águas quentes lá, mas é Jerusalém que Deus tem algo para fazer. Emaús não é o lugar de Deus para a sua vida. Fique em Jerusalém e seja revestido de poder de Deus. Fique em Jerusalém. Receba aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, para a gente finalizar aqui. Eu queria te perguntar, qual é a direção que Deus tem te dado? Responde aí para você. Qual é a direção que você sente que Deus ele tem te dado? O que tem queimado no seu coração? O que tem queimado? Aquilo que tem queimado, que você sente que é Jesus falando e que você não quer ceder. Nós precisamos voltar à nossa missão. Precisamos voltar ao nosso propósito. Precisamos voltar a Jerusalém. Aleluia. E talvez você tenha caminhado assim como esses discípulos. E você pode se colocar de pé agora, igreja, por favor? E você tem caminhado e você fica assim, meu Deus, eu preciso te sentir como antes. Aleluias. Aleluias. Eu preciso te sentir como antes, Senhor. Eu preciso viver aquilo que eu vivia, mas agora eu tenho caminhado e eu não tenho te sentido, Pai. Senhor, talvez você tenha assim, hoje em dia, quando você escuta falando sobre Jesus, o teu coração já não queima mais, como queimava antes. Talvez quando você ouve falar
ressurreição de Jesus, aquilo não faz sentido nenhum, não move nada em você. E nessa noite, Deus, Ele quer aquecer os corações aqui nessa noite. Deus quer queimar os corações aqui de novo, por amor a Ele. Queimar os corações e colocar os corações voltados para a direção dEle. Aleluias! Eu não sei o quanto tempo você tem caminhado, eu não sei o quanto tempo que você tem achado que Jesus, Ele está do seu lado. Só que você diz, eu quero te sentir de novo. Eu quero sentir isso de novo. E essa é a noite. Essa é a noite. E Jesus está falando com você, assim como Ele falou comigo, que Ele vai te dar essa direção. Arrume a casa para Ele. Arrume a casa, receba Ele, convida Ele para sua casa. Convide Ele para fazer parte, para Ele entrar. Convida Ele para entrar. Ele quer entrar. Jesus não invade, mas Ele entra. Ele entra para aquele que abre a porta para Ele. Abre a porta nessa noite do seu coração. Receba a presença dEle. Fale com Ele aquilo que você, nessa noite, te limita. Aquilo que te afasta. Aquilo que você acha que não é capaz. Aquilo que você acha que não tem jeito. Aquilo que você acha, meu Deus, porque eu... Fala com Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Enquanto toca esse louvor, faça isso, fale com Ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Deixa Ele vir, deixa Ele entrar. Cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Sinta o abraço dEle. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que nos esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nosso lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nosso lugar de honra. Glória a Deus. Nessa noite, você que chegou aqui, esse é o momento, é você e Deus agora. Coloca agora diante de Deus aquilo
que você sente que tem tapado os seus olhos. Aleluia! Porque essa é a noite que Deus, Ele pode sim destapar os seus olhos. Destapar os seus olhos e fazer você enxergar a direção dEle, a rota dEle para a sua vida. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. Nós declaramos, ó Pai, que não somos nada, Senhor, sem Ti. E, Senhor, nessa noite, que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. E assim como esses discípulos, Pai, o Senhor venha queimar a sua vontade, queimar o seu querer, queimar a sua direção. Senhor, nos colocar, Senhor, na sua rota, Pai. Meu Deus, se entrou alguém aqui nessa noite que está perdido, que não sabe que rota seguir, meu Pai, mostra para ele nessa noite, conduz ele à sua direção, Pai. Senhor, muda, Senhor, as nossas direções, se elas estiverem numa direção errada. Senhor, muda, Senhor, as nossas rotas nessa noite, Pai. Nós convidamos você para entrar, nós convidamos você para fazer parte, nós convidamos você, Pai, porque nós abrimos o nosso coração para você nessa noite. E quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor tem liberdade, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Nós te damos liberdade para o Senhor trabalhar em nossas vidas nessa noite, Pai. Trabalha em nossos corações, coloca-nos, Senhor, em sua direção, em sua rota nessa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós arrumamos.